Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do Mister Dorival Júnior, que merece todo o nosso respeito, né, galera? Tá fazendo a diferença. Chegamos na segunda final, hein, cara? Com ele, com Dorival Júnior, na Copa do Brasil e também na Libertadores. Dorival Júnior, você é um deboche. Merece like, né, galera? Deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, tá bom? Créditos de vídeo aqui é da Flá TV. Link na descrição. Flá TV é mais emoção para mim e para você. E simbora, depois que o Dorival falar, a gente fala também. Simbora. Então, quero falar um pouco sobre os seus números. São 28 jogos, com 20 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 19 jogos sem perder. 2 finais da Copa do Brasil e também da Libertadores. E, claro, uma campanha impressionante para premiar. Faltam os títulos. Comenta um pouquinho pra gente sobre essa sua campanha, se você imaginava fazer uma campanha tão boa assim, até agora no Flamengo, e também sobre esse jogo de hoje que levou o Flamengo à final da Copa do Brasil. Sensacional. Emocionado. Bem, Luana, eu acho que nós imaginávamos uma melhoria da equipe num todo. Não esperávamos que tudo acontecesse de uma maneira tão rápida, até porque a situação era bem difícil, complicada. Existia uma instabilidade, né, em todos os sentidos e você, participando de um vestiário, você percebia que existia também, por outro lado, uma vontade de querer fazer com que aquilo tudo acabasse, aquela fase passasse. Eu acho que teve um jogo, para mim, que foi marcante, que foi justamente o jogo da Copa do Brasil lá em Belo Horizonte. A equipe perdeu aquela partida e foi, talvez, tenha sido a última partida que nós tenhamos perdido com 2 gols, que uma equipe tenha feito 2 gols no Flamengo. A partir de lá, eu acho que em 24 jogos nós tomamos apenas 10 gols. E aquela partida marcou muito porque ela mostrava já uma possibilidade de crescimento da equipe. E com a derrota é natural que tudo se apague, né? Mas internamente nós percebíamos que a equipe já tinha uma outra postura, já queria de uma outra forma, e eu acho que aquele jogo foi um divisor de águas. A partir dali nós viemos evoluindo rodada a rodada, passo a passo, caminhando, buscando vitórias importantes. Uma virada, eu acho que fundamental, foi aquele resultado aqui dentro, o jogo da volta, um 7-1 que impressionou muito pelas qualidades e pela capacidade da equipe. Mas eu acho que o jogo que fez a diferença para mim talvez tenha sido esse jogo de Belo Horizonte. A partir daí eu acho que a confiança começou a retornar. Nós, aos poucos, fomos sentindo uma evolução, e isso acontecia não só com a equipe que atuava nos meios de semana, como também nos finais de semana. A equipe adquiriu confiança, buscamos uma estabilidade, essa estabilidade foi alcançada. A partir daí, jogávamos com muita segurança, equilíbrio, como foi o jogo de hoje, um jogo maduro. A equipe de São Paulo exigiu bastante. E eu acho que, mesmo assim, a nossa equipe teve um comportamento muito positivo, todo mundo participando muito. Tem momentos em que você propõe e você ataca com frequência. Tem momentos que você também tem que saber sofrer um pouco e, de repente, o trabalho de bola tenha um efeito como acabou tendo na noite de hoje. Então, eu acho que, para mim, os números são importantes, mas mais importante é a possibilidade de estarmos em 2 finais. Fato esse que talvez poucos acreditariam, né, naquela primeira semana de junho. E pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho de todos, né? Todos que fazem parte da nossa equipe de trabalho, eu acho que tudo isso aí fez com que a evolução ganhasse maturidade, a maturidade ganhasse confiança, e a confiança fez com que a nossa equipe jogasse ótimas partidas com muita segurança. Eu acho que basicamente foi em cima disso. Vou parar para aplaudir esse homem, cara. Mister Dorival Júnior, que espetáculo que você fez no Flamengo. Eu tô emocionado. Nosso Flamengo tá jogando leve, galera. Depois eu continuo, mas muito obrigado, Dorival. Meu Deus, cara, que emoção.
Dorival, boa noite. Caio Mota, Globo Esporte, aqui à sua direita. Você falou de alguns pontos que eu já ia te perguntar. Acho que o comportamento é muito importante. Você pegar um Maracanã lotado, uma atmosfera de jogo propositivo e você entender que, de repente, é melhor você esfriar um pouco uma pressão do São Paulo, esperar que aquela pressão inicial amortizasse e depois se impor tecnicamente. Isso passa, acho que, por um processo que o seu time teve nesses 3 meses. De primeiro, ser muito competitivo, depois começar a jogar bonito, jogar vistoso, e hoje ser muito maduro, de entender a hora de propor, a hora de pressionar, a hora de esperar. Fala um pouco desse processo, desse Flamengo, que chega a 2 finais, cada vez mais, uma palavra que você falava muito no início, que era consistente. Se você concorda com isso e dessa leitura do jogo também. Não, eu concordo, Caio, porque eu acho que era tudo que nós buscávamos, né? Uma consistência, uma maturidade da equipe, fato esse que já havia demonstrado em outros momentos, em outras situações. Eu acho que para que você atinja tudo isso, você tem que ter uma segurança muito grande de que, quando você tem a necessidade de propor, você saiba os caminhos. Quando você tem a necessidade e uma obrigação também de ser uma equipe solidária, uma equipe que se defenda, uma equipe que saiba se posicionar, uma equipe que tem uma entrega diferenciada, eu acho que você também tem que ter isso, palpável entre os jogadores. Eles têm que ter essa consciência. E eu acho que o que resume tudo isso foi a postura que nós tivemos desde o início, e a participação de um jogador como o Gabriel, por exemplo, que eu faço questão de citar pela entrega que ele teve, pela participação que ele vem tendo, talvez até fugindo um pouco das suas características principais, mas, acima de tudo, sendo muito participativo, sendo um cara atuante, um jogador que tem se dedicado muito e se entregue em todos os sentidos em campo. E, com isso, faz aos 43 minutos do segundo tempo, ele faz quase que um tiro de 80 metros, conseguindo sair da área adversária e vir retomar uma bola quase que na nossa intermediária. Então, eu acho que isso daí é marcante para qualquer profissional, para um grupo representativo, e eu espero que nós não percamos essa essência que a equipe vem tendo. Nós teremos, naturalmente, momentos que nós precisaremos, e muito, né, da equipe, tecnicamente falando, novamente. E hoje, eu acredito que nós tenhamos aliado tudo isso. Uma segurança para poder atacar, uma boa mobilidade e movimentação nos momentos em que tínhamos o jogo por dentro, e o principal, que foi a participação efetiva de todos os jogadores, no sentido defensivo, que, para mim, hoje talvez tenha sido a marca mais forte dessa partida. Aqui, Dorival, canal Gustavo Henrique dando choque. Boa noite a você, Fabinho, Juan, todos que estão aqui. O que eu já fiz algumas vezes fora do ar, eu preciso fazer aqui novamente, parabenizar, porque, na minha visão, são os mesmos jogadores que estavam aqui no passado. Eu não consigo ver o sucesso do Flamengo sem a tua presença. E agora, o que acontece? O Flamengo chegou até aqui, mas você fala de trabalho, mas praticamente, eu não me recordo de uma semana inteira de trabalho. E agora vai ter uma oportunidade de preparar melhor o time. São 5 jogos até o dia 8 de outubro, que é a data limite antes do primeiro jogo da decisão. O que você está pensando? Você acha que dá para preparar o time e colocar mais peças principais para o Campeonato Brasileiro, ou você acha que é importante usar esse período para descansar os titulares, para eles chegarem firmes nas finais? Bom, Gustavo, primeiro, obrigado pelas tuas colocações. Segundo, nós não podemos passar do ponto. Eu acho que esse é um fator importante. Nós teremos a primeira semana, né, ou 10 dias aí de atividades mais diretas com os jogadores. Nós não podemos nos esquecer que nós não teremos 6 atletas com o nosso grupo. Possivelmente todos eles aí convocados, né, e se apresentando às suas seleções. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado, porque nós não vamos usar esse período para um resguardo, não. Nós precisamos acelerar o processo, naturalmente que tomando muito cuidado com o volume de trabalho que nós venhamos a colocar agora.
Todos nós sabemos que nós estamos praticamente do meio para o fim de uma temporada. Teremos aí decisões importantíssimas logo após essa passagem. Teremos jogos de altíssimo nível. O Campeonato Brasileiro, com certeza, daremos uma atenção ainda maior. E não que não venha sido ou não tenha sido dado até esse momento, muito pelo contrário, nós estamos fazendo todos os resultados possíveis, dando toda a condição para que nós sempre tenhamos a melhor equipe dentro daquilo que nós estamos programando, a melhor equipe em campo sempre. Eu acho que isso daí tem sido muito importante. Nós temos agora que repensar rodada a rodada, tomarmos as posições necessárias ao longo desses 10 dias, intensificarmos com aqueles que precisam, mas não deixarmos de dar um pouco de volume e tendo a consciência que não podemos exceder de forma alguma na quantificação desses trabalhos. Eu acho que isso daí será importante. E prepararmos uma equipe para, logo depois dessa parada, para um jogo dificílimo, importantíssimo, contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Oi, Dorival, aqui atrás do Gustavo, Sérgio Lobo. Um pouquinho do que ele perguntou, eu vou te fazer uma pergunta também, um pouquinho nesse sentido. 12 de outubro, 19 de outubro e 29, né? São as 3 datas que o Flamengo terá em outubro, datas decisivas. E aí eu quero saber um pouco do que você disse para ele. Você precisa ter esse grupo na ponta dos cascos, digamos, tecnicamente, fisicamente, mentalmente. E domingo, já agora, tem um Fla-Flu, que pode ser ou não o teu adversário de uma final de Copa do Brasil, vai depender de amanhã, seria uma avant-première, né, de uma decisão. E é um time que venceu a única decisão que o Flamengo teve nesse ano, tirando do Flamengo um tetracampeonato estadual. Ou seja, a turma deve estar, os jogadores devem estar com o Fluminense ali, né? Foi o único que nos derrotou, digamos. Com a parada que a gente vai ter, você vislumbrando tudo isso, com esses componentes que eu estou dizendo, domingo, no Fla-Flu, Maracanã aqui, que já deve ter casa cheia de novo, você pode pensar em colocar boa parte desses jogadores que atuaram hoje contra o São Paulo? Eu acho que nós vamos pensar sobre isso a partir de amanhã. Possivelmente possa ser que aconteça. Eu acho que nós teremos um jogo em que nós poderemos dar um passo importante desde que consigamos aí um ótimo resultado. É um momento de definição também do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que vocês entendessem que o Campeonato Brasileiro, um pouco diferente das competições que estamos, não dependia única e exclusivamente do Flamengo. Nós tínhamos um adversário que tinha uma diferença considerável de pontos. E nós vínhamos fazendo pontos importantes com uma equipe que, para muitos, não seria a equipe titular do Flamengo. Porém, foi a equipe responsável pela nossa reclassificação dentro da competição. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Eu acho que nós estamos pensando toda a situação possível e apenas eu queria deixar aqui um alerta, que é uma pena que isso aconteça. Uma equipe ela fica refém dos seus resultados. Por quê? Porque nós poderíamos muito bem termos uma competição que fosse finalizada no primeiro semestre do ano, para que tivéssemos uma segunda competição sendo finalizada próxima ao Campeonato Brasileiro, que não geraria tantos problemas assim. O Flamengo é a única equipe que está nas 3 competições com possibilidades de brigar pelos 3 campeonatos, reconhecendo que a diferença para o primeiro colocado ela é considerável e é alta. Mas foi a única equipe que, brigando em 3 frentes, nós tivemos também que, em alguns momentos, temos a consciência e os pés no chão, para que não nos escapasse uma situação como a de hoje, ou a do Vélez, que muitos achavam que já estava definido. O resultado só se define aqui dentro, em campo. Nenhuma equipe, independente do resultado que tenhamos tido lá fora, que foi realmente uma boa vantagem, deixaria de estar aqui, compareceria, deixaria de comparecer a uma decisão e jogando como franca atiradora
com certeza com possibilidades reais, de repente, de fazer também o mesmo resultado que nós tivéramos lá na Argentina. Então, esses cuidados nós temos que ter sempre. Por isso que, para mim, foram decisões importantes, respaldadas todas elas pela nossa diretoria e conversada por menores com todos que fazem parte do dia a dia do nosso futebol, para que nós não tomássemos uma atitude desnecessária e que fosse contrária às vontades do nosso clube. Então, eu acho que tudo que foi feito até agora foi feito com consciência, com tranquilidade e equilíbrio. Se nesses 2 últimos resultados de empate nós não fomos tão felizes como vínhamos sendo, e aí aumentaram um pouco até essas cobranças, eu só quero lembrar que o Ceará é a equipe que poucas derrotas teve, e o Goiás, nos últimos resultados, teve empate com o Palmeiras, empate com São Paulo, empate com o Flamengo e uma vitória fora de casa com o Atlético Mineiro. Então, não é uma equipe qualquer, é uma equipe que faz uma excelente campanha no segundo turno, com o Santos também, desculpe, até um empate, né? Uma vitória na Vila, exatamente. Exatamente. Então, é para vocês verem que não tem jogos fáceis no Campeonato Brasileiro, jogos simples, e uma equipe como o Goiás tinha que ser muito respeitada, como foi por nós, e não conseguimos o resultado independente, porque tentamos e fizemos uma partida para que esse resultado acontecesse. Então, é assim, essa mesma equipe vinha conseguindo esses ótimos resultados, e, de repente, esses 2 empates nos afastaram um pouquinho. Porém, eu acho que ainda estamos vivos na competição e vamos continuar com toda a força possível em busca de resultados. Daí, galera, a excelente entrevista coletiva pós-jogo de Dorival Júnior, que vem arrebentando no Mengão, vem fazendo um excelente trabalho, cara. Galera, Dorival Júnior é muito pé no chão. É um cara sem soberba, sem arrogância, responde em todas as entrevistas, ele responde todas as perguntas, não foge de pergunta, fala o que tem que falar, fala do planejamento do Flamengo, fala que tem que poupar na hora que tem que poupar, senão o jogador estoura, né? Senão o cara se lesiona. É um cara que tá levando o Flamengo, cara, em alto nível. Meu Deus do céu. Hoje, poderia ter sido 2, 3, 4, porque Gabigol jogou super bem, fez uma finalização que o goleiro Jandrei fez uma bela defesa. Por cima, né, ele fez uma cavadinha também, o goleiro pegou. Pedro jogou muito bem, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Cara, esse quarteto nosso é fantástico, é muito bom de bola, galera. Esses caras fazem chover. Como joga leve, como joga bonito o time do Flamengo hoje, poderia ter sido mais 3, mas senti no começo do primeiro tempo que o time do Flamengo quis administrar. Estava jogando na maciota, sem correria, sem se desgastar, deixando mais o São Paulo com a bola. E depois, né? Depois de um certo tempo, no primeiro tempo, o Flamengo foi para cima e fez o gol. No segundo tempo, tivemos mais chances. Rodinei, Felipe Luiz, Davi Luiz, Léo Pereira, goleiro Santos. O nosso meio com João Gomes e Thiago Maia e o nosso quarteto. Cara, o Flamengo tá jogando demais. O melhor futebol disparado da América tá sendo jogado pelo Flamengo. E a gente percebe que se o Flamengo apertar, ele faz mais de um gol, mais de 2 gols, né? Só que eu senti que os jogadores do Flamengo estavam jogando na maciota, controlando o jogo, estava bem administrado, placar agregado de 4-1, deu um chocolate no São Paulo nos dois jogos, e a gente está na final merecidamente, cara. Muito obrigado, Dorival Júnior, muito obrigado por trazer de volta o nosso Flamengo, que aquele Paulo Souza tinha destruído. Quando você chegou, o Flamengo estava sem padrão tático, sem padrão de jogo nenhum, o Flamengo estava sem rumo, era um time abatido, um time apático, era um time morto em campo, né? Não tinha condicionamento físico, e você em pouco tempo, agora com 3 meses de casa, mostra que você faz a diferença. O Flamengo hoje está na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores. Você quer mais o quê, cara? A gente pode ganhar Libertadores e Copa do Brasil. Olha o feito,
olha o feito que a gente pode fazer em 2022. Que maravilha, cara. Eu tô mega feliz, galera. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado de coração. Isso aqui é Flamengo. Eu me emocionei no começo da entrevista porque é muito forte. Quando você lembra do passado e lembra do que está acontecendo agora, cara, é muito forte. Para quem ama o Flamengo, é motivo de chorar de alegria. E eu me arrepio, cara, de falar do Flamengo. Eu amo o Flamengo, minha vida é o Flamengo. Todo dia, eu como o Flamengo, cara, no almoço e na janta. O meu pensamento é ligado 24 horas no Flamengo, até quando eu durmo. Eu sonho com o Flamengo. É impressionante o amor que a gente tem. Acho que você aí também, que é ligado aqui no nosso canal, sabe, né? Você tem... Eu tô arrepiado de estar falando aqui, porque não tem explicação, cara. Não tem explicação. É muito bom ser Flamengo. Só isso que eu tenho pra dizer. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para todos vocês que vão assistir o vídeo depois, muito obrigado. E se você é flamenguista, inscreva-se aqui. Não custa nada. Só vai ajudar seu irmão aqui. Valeu, saudações. Fui.